10 anos, ele acordou e ele resolveu pegar no celular. Criança de 10 anos, no celular. Ele, não é bom isso, não é bom mesmo. Assim, e eu fiquei incomodado. Eu falei, Léo, vem cá. Peguei ele, falei, fica na rede. Começa a estar olha o som dos pássaros. Ele, bonito. Ele foi legal porque ele mostrou um pássaro muito doido lá, estava passando, fazia um pássaro legal. Eu falei, legal isso aí também. Olha aqui, olha o som do vento nas árvores. E a gente, vibrando com o som. Vem aqui, Léo, vamos lá pro teu quarto. Olha aqui, olha esse espaço pequeno. Agora vem aqui. Olha esse espaço da sala, da cozinha. Pequeno também, mas um pouquinho maior. Nossa sala é pequenininha, mas um pouquinho maior. Tá vendo a amplitude? A gente vem pra rua. Aí a gente foi pra rua e viu lá a montanha, céu azul. Nossa, tá vendo lá que bonito assim? Tipo, eu quis levar ele pra perceber outras coisas que não ficar ali na tela do celular. Aí tinha uma moça caminhando com um filho, com um bebê no carrinho. Eu falei, olha o ritmo que ela tá andando, tá vendo? É outro ritmo. Sente esse ritmo, tá? E sente o saco dele também, né? O cara me leva pra rua, 8 horas da manhã pra dar uma pressão de carrinho, mas não, vem curtir, assim, outras coisas que não esse ritmo insano do celular. Foi muito bom esse tempo que eu tive com ele, mas eu comentei hoje de manhã que quando eu ouvi as pessoas que estavam aqui, né, um grupo menor que vem de manhã, é tão bonito ver assim, né, de manhã, acho que, sei lá, domingo de manhã é uma outra vibe, assim, um outro clima. Venha domingo de manhã, eu sei que é diferente, não sei. Tem gente que fala que os crentes vêm mais de manhã. Não é que crente não deve mentir isso daí, mas de manhã tem um toquezinho especial. Eu olhei para as pessoas de manhã e fiquei pensando assim, eu queria que o Léo estivesse comigo. Olha, Léo, tá vendo isso? Olha essas pessoas, olha aquela senhora, ela veio buscar Deus. Olha aquele casal, olha aquela família, olha que bonita aquela família. Que a gente deixa de admirar, né? E, gente, de verdade, tem muitas pessoas que não creem em Deus. Eu estava até pensando, tem um filósofo chamado Sr. Han. Ele escreveu um livro sobre o inconveniente de ter nascido. Esse cara estava de bem com a vida, né? Sobre o inconveniente de ter nascido. Para ele, a vida é um inconveniente e ele é muito pessimista com relação a Deus, né? Mas eu fico pensando, putz, Deus, que pena que o Sr. Han pode estar aqui hoje. Acho que se o Sr. Han estivesse aqui ouvindo a gente cantar, louvar o Senhor, ele ia falar, opa, tem um trem aqui diferente, né? Mas não sei se vocês, quando a gente está louvando ao Senhor junto, rola um lance meio diferenciado, né? No meio dos louvores o Senhor habita, né? A vibe é indescritível, é isso aí. Então eu queria também que o Léo estivesse aqui, ele estava aqui, na verdade, ele estava no cantinho, mas às vezes a gente desce Léo, tá vendo? Olha as pessoas buscando Deus, olha esse som, olha que bonito ver o louvor, as pessoas cantando ao Senhor, desejando ser acolhidas por Deus. Eu acho bonito a gente admirar, né? Eu acho que só esse momento da gente louvar, a gente já sai muito edificado aqui da igreja, né? Mas eu fui chamado para o Serginho não só para louvar o Senhor, fui chamado quarta-feira para compartilhar do Evangelho. Eu falo para ele que eu fico muito feliz. Quando eu recebo a mensagem do Serginho para mim aqui, eu me encho de alegria, eu tenho muita alegria mesmo em compartilhar o Evangelho, é algo que meu coração vibra. E na própria quarta-feira, eu já tinha preparado a mensagem, fiquei ali na noite de quarta-feira, um pouquinho da quinta, e aí estava tudo certinho. Só que na sexta para o sábado, eu li um texto sobre cavaleiros, sobre os cavaleiros, os guerreiros medievais, sobre a ira, a raiva heróica, assim, essas pessoas que estão acostumadas com a guerra, acostumadas com a batalha, com morte, com chão, gente violenta, né? Não deve ser fácil ser um cavaleiro, né? Você tem que lutar com alguém, você tem que vir sangue nos olhos. E além desse texto, mas o que me chamou mais a atenção nesse texto dos cavaleiros, deles serem sangue nos olhos, é que eles são pessoas, ao mesmo tempo, nos meios sociais que eles conviviam, os cavaleiros, eles eram muito humildes, muito mansos, pessoas inofensíveis, o texto falava. Então, na guerra, os caras saem com tudo, com uma bruteza. Mas no ambiente comum, você olhava para o cara e achava o cara uma pessoa bem inofensiva. E eu achei muito bonita essa questão da mansidão. Até eu queria falar essa palavra, porque o Gil vai até se mexer aqui na cadeira quando eu falar. São homens rústicos. O cavaleiro é um homem rústico. Então esse texto da mansidão do cavaleiro me chamou muita atenção.
isso. Eu falei, caramba, bonito. E aí no dia seguinte, eu li um texto do Chesterton, um escritor do início do século XX, e esse escritor, gente, olha o que ele falou. Um cara que falou isso já deve ser levado em consideração da gente ler. Ele já era muito conhecido no início do século XX e pediram para autores no início do século XX escreverem qual que era o problema do mundo. E mandaram para todos esses escritores dar uma resposta, qual que é o problema do mundo? E aí o Chesterton mandou a resposta dele, ele foi lá e escreveu: prezados, eu, atenciosamente, Chesterton. Ele é o problema, ele sabia que ele era o problema do mundo, e eu achei sensacional essa resposta, mas esse texto que eu estava lendo do Chesterton era sobre a Joana d'Arc. Caraca, não, e tem tanta gente que a gente não conhece, né? E ela também foi uma guerreira, e ela morreu aos 19 anos queimada na fogueira, e falam que quando ela estava sendo queimada, ela clamava por Jesus Cristo, e ela tinha esse temor ao Senhor, mas o texto dizia o quê? Que era uma guerreira, com a força, com a valentia, com a violência de um guerreiro, mas também com a mansidão, com um coração simples. Eu falei, caramba, um dia anterior, falando sobre cavaleiro, no dia seguinte o texto da Joana d'Arc. Eu falei, Deus, o que é? O que é que o Senhor quer que eu fale? E aí, na leitura do dia, veio esse texto de Mateus, capítulo... Então, gente, eu mudei tudo de ontem para hoje, fiquei na madrugada pensando sobre esse tema, e é sobre a mansidão de Jesus. Olha que impressionante que Jesus fala em Mateus. Não está vindo aqui. Sem a minha colinha eu não vou conseguir. Tá aqui. Mateus 11, 29. Olha que legal que está escrito em Mateus 11, 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Então eu estava vendo sobre os cavaleiros, sobre a Joana d'Arc, sobre esse aspecto da mansidão deles, desse domínio que um cavaleiro tem de depositar sua ira no momento certo. E aí eu pego o texto de Jesus falando: sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Em outras versões, o 11:29 diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, o meu ensinamento, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus está nos convidando a ser os seguidores dele, e está dizendo, por incrível que pareça, gente, é uma novidade que eu pesquisando descobri, Jesus ele não fala muito sobre si, ele fala muito sobre o Pai, mas um dos únicos momentos da Bíblia que ele está falando como ele é nesse trecho. Ele está falando: eu sou manso, o meu coração é humilde, então sejam meus seguidores. É impressionante de saber disso, né? Só que antes da gente entrar nessa questão da mansidão, me veio essa questão da gente ser seguidor, né? A gente está numa comunidade cristã, né? A Sophie House, uma comunidade cristã. Então a gente aqui afirma abertamente a todas as pessoas que nós somos seguidores de Jesus Cristo. É a Ele que a gente segue, é a Ele que a gente deseja ser seguidor. E eu pensando até que ponto de fato a gente é seguidor, até que ponto não é só uma fala nossa, ou até que ponto a gente de verdade a gente pode dizer que a gente é seguidor. Que marca, o que tem que ter em mim que identifique que eu sou um seguidor de Jesus Cristo? O que uma pessoa precisa ver, ou eu mesmo olhar para mim e ver, para falar: eu sou seguidor de Jesus Cristo? Eu fico pensando que a gente tem um monte de seguidores, né? Eu tenho uns alunos na escola, eu dou aula para adolescentes, e eles seguem muitas pessoas, né? Então tem um lá que está malhando, está ficando forte, tudo, e aí ele já chega mostrando: professor, primeiro ele mostra a foto de um cara musculoso para mim. Professor, olha esse bodybuilder aqui, cara, bruto, né, professor? Aí ele mostra assim, aí ele fala: professor, encosta aqui. Aí ele pede para eu passar: opa, tá forte, né? Professor, olha o meu tríceps, olha aqui, encosta aqui. Aí eu estava brincando e falei: encosta aqui também, que está nos 3 meses aqui, então pode encostar aqui. Mas é impressionante o quanto esse cara, ele está na fissura
de ficar com o corpo atlético, adolescente de 14 anos, malhando e tal, e ele está seguindo tudo envolvendo essa questão do atletismo, e gastando a vida dele, o tempo dele, falando, no atletismo, tem malha, o esporte o dia inteiro, você tem que cuidar da alimentação, dos exercícios, você acorda já praticando, né? E eu falei, legal, eu fui lá, está gostoso mesmo, um abraço ele e tal. Enfim, mas tem outros alunos que têm outras questões que seguem, né? Tem as minhas alunas que adoram K-pop, nossa, professor, olha isso aqui, olha o BTS e tal. E aí, mas não são só os meus alunos que seguem música coreana ou atletismo, a gente também segue, né? Esses dias eu estava vendo o tempo que eu estou gastando para entender economia. Aí eu estou seguindo tanto economia no sentido teórico, tanto economia financeira no sentido de investimento. Aí eu fui buscar um canal, aí tem aquela Natália Arcuri, não Me Poupe, acho que é assim, é Me Poupe. Podia que seguir a Natália Arcuri aqui também, né? Boa na boa, né? É isso, a gente vai lá, a gente quer saber sobre economia, eu vou seguir a Natália Arcuri. Eu fico vendo assim o quanto a gente segue questões sobre pessoas que a gente admira, em N aspectos. Você admira empreendedores, você gosta de empreendedorismo, sabe aquela pessoa que do nada começou um negócio e hoje é uma empresa que não sei quantos mil funcionários. Tem gente que ama isso e segue muito esse tipo de conteúdo dos empreendedores. E as pessoas então que conseguem vencer o sofrimento, uma pessoa que passa por uma perda muito grande, por uma doença, por questões pesadas, e a gente admira essas pessoas falam, a gente pode crer, interessante. A gente para ouvir muita gente, e muita gente tem muito para nos ensinar. Essas pessoas estão nos inspirando a sermos pessoas melhores, a superarmos desafios, a empreendermos melhor, a cuidarmos da nossa saúde, a ficarmos gostosos e gostosas com o nosso corpo, os nossos corpos. A minha esposa lembrou para eu não falar essa palavra. Ela falou, usa outra palavra, nós vamos falar essa, gostosos e gostosas. Desculpa, Nath. Como que era a palavra mesmo? Com corpos bonitos, com corpos bonitos. Então, a gente fica assim. Desculpa, Serginho, aí a palavra inadequada para o momento. Que vem na cabeça que às vezes é o flow no momento. Mas a gente segue as pessoas, né? Para ficar de N maneiras, a gente de fato ter um desenvolvimento em N maneiras. A gente está ali seguindo. E aí eu fico pensando, até que ponto de verdade a gente segue Jesus? Qual que é o Instagram de Jesus? Qual que é o TikTok de Jesus para eu olhar mais para ele e eu imitá-lo e segui-lo? Aqui, gente. A gente está com o TikTok de Jesus aqui, o Instagram de Jesus na mão. A gente precisa olhar mais para esse Instagram, gastar mais tempo na palavra. E se a gente gastar tempo na palavra, a gente vai ver aqui uma característica de Jesus que a gente vai imitar e vai desejar imitar. Eu quero aprender mais sobre economia, sobre política, sobre ficar bonito, sobre N coisas, sobre vencer desafios na vida, sobre empreender. Quero aprender sim. Que bom que essas pessoas podem nos ensinar. Mas se a gente diz que a gente é seguidor de Jesus Cristo, até que ponto a gente de fato gasta tempo para olhar para o que Jesus tem para nos dizer? Acho que vale a pena a gente se perguntar, de verdade, eu quero ser seguidor de Jesus Cristo? Eu quero imitá-lo? Eu almejo ser como ele é? Vale a pena a gente responder essa pergunta e falar, sim, Deus, eu quero. Eu desejo ser como o Senhor é. Jesus Cristo é o meu mestre, Ele é o meu Senhor, é Ele a quem quero seguir. Ele está falando, sejam meus seguidores e aprendam comigo. Porque a gente deseja aprender muito com Jesus e deseja imitá-lo em todas as coisas. E aqui, Ele está pedindo para a gente imitar Ele. Na verdade, imitá-lo em todas as questões, mas Ele ressalta quem Ele é. Porque eu sou bondoso, eu sou manso e eu sou humilde de coração. É inquestionável essa mansidão de Jesus. Em vários outros momentos ele fala sobre essa questão. Ele fala que os mansos herdarão a terra, em Mateus 5. Ele fala sobre os mansos serem bem-aventurados e vão ser felizes as pessoas mansas. Em outro momento, ele fala para a gente ser esperto como uma serpente, mas manso como uma pomba. Então esse é o convite de Deus para a gente imitá-lo nessa mansidão. E o que é essa mansidão? Que tranquilidade é essa que a gente pode dizer que é uma atitude mansa, tranquila?
Porque em vários momentos da postura de Jesus Cristo, a gente vê essa tranquilidade dele, né? Eu estava pensando aqui sobre a questão de tempo, né, de ritmo. Eu vejo um manso, assim, lá no Piauí, tem 2 tipos de piauiense, né? A família do Piauí, de parte de pai. Tem a pessoa que fala rápido, um pouco parecido com o manezinho. Mas também tem parte do Piauí que é um tipo um baiano. Tá bom. É o piauano. É o calmo. Nossa, tem o Pernambuco também tem um tracinho de uma tranquilidade. Eu tive uma aula uma vez com uma pernambucana. Era tão suave, tão doce, tão calma. A voz é um ritmo mais de boa, assim, o jeito de falar, uma tranquilidade. É legal ver, né, o quanto Jesus, ele está num ritmo, está indo atrás de curar uma pessoa. Meu, a filha de Jairo estava lá, chamaram ele para curar. Imagina um pai desesperado, vai lá curando a filha. Aí no meio do caminho, ele é parado, e ele para, faz o que tem que fazer. Gente, o Senhor do tempo vai ter pressa para quê? Para que vai ter pressa? Para que vai ter que correr? Mas ao mesmo tempo, gente, Jesus é extraordinário. Na parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, o que aquele pai faz? Corre. O pai do filho pródigo corre para ir de encontro ao filho. Se Deus corre para alguma coisa e sai desse ritmo tranquilo, é para encontro de uma pessoa arrependida. Coisa maravilhosa isso, né? Essa imagem desse pai correndo, que alegria, meu filho está voltando para casa. Que coisa maravilhosa a gente poder saber que para uma vida arrependida, o céu tem festa. Se esse louvor já foi bonito, imagina como que não é a música do céu, é a música de um coração arrependido. Que a gente possa ter um coração arrependido nessa noite e aprender um pouco mais dessa mansidão de Deus. Uma mansidão, gente, que de verdade em Jesus Cristo, eu creio que a gente não precisa gastar tanto tempo para falar dessa mansidão, dessa tranquilidade. Mas, e o Deus do Antigo Testamento? Aquilo lá é manso? O cara faz dilúvio, Sodoma e Gomorra cai um monte de meteoro lá. Egípcios estão controlando meu povo, não estão deixando sair? Então tá, manda a praga. A última praga, a gente matou todos os primogênitos. Esse Deus do Antigo Testamento parece que é manso, né? Cadê a mansidão? Gente, muitas pessoas têm dificuldade em ter no Senhor por causa do Deus do Antigo Testamento, que acreditam que esse Deus é um Deus de ira, de vingança, de justiça. Não veem no Deus do Antigo Testamento mansidão, tranquilidade. E eu quero mostrar para a gente isso o contrário hoje. Eu quero mostrar que esse Deus do Antigo Testamento, ele é sim bem manso e bem tranquilo, e o quanto o prazer dele é nos fazer bem. Então vamos para alguns textos do Antigo Testamento agora, e vamos ver, já que vocês estão em Mateus, olha que interessante isso, mais uma vez, a questão da mansidão. Mateus 21, versículo 5, olha a profecia de Jesus, quando uma profecia aponta para Jesus. Olha o que está falando sobre a atitude de Jesus. Diga ao meu povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumento. Então essa profecia é de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Então o profeta Zacarias, ele já anunciava a vinda do rei, e esse rei é humilde, ele é manso, ele vem montado numa jumentinha. Então, as profecias já apontavam para um Deus manso, humilde, que não vem para se vingar, mas que vem para acolher, para amar. Mas vamos ver no Antigo Testamento, o Zacarias 9:9, é o mesmo texto, tá? A gente pode até ler. Zacarias 9:9. Alegre-se muito, povo de Sião. Olha o profeta falando da vinda de Jesus. Moradores de Jerusalém,
cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumento. Então ele é triunfante. Deus vem para triunfar, mas essa vitória dele não é com vingança, é com humildade. Agora, gente, olha o que o texto de Lamentações nos diz. Em Lamentações 3:33, o livro de Lamentações é o livro das lamentações do profeta Jeremias. Até chegando em casa, hoje de manhã eu não comentei, tem um músico chamado Gabriel Iglesias. Anota aí quem gosta de anotar, o Gabriel Iglesias, daí coloca lá no YouTube, Gabriel Iglesias Jeremias. É um clipe muito louco, mas se você ouvir com sensibilidade, você talvez vai se sentir na pele do Jeremias. O que foi esse profeta anunciar? Tentar falar para o povo se arrepender. Vocês vão se perder, vai vir um juízo de Deus sobre vocês, se arrependam. E nenhuma das pessoas que ele propagou essa mensagem de juízo creu. Nenhuma pessoa. As pessoas não se arrependeram dos seus pecados quando ele anunciava o arrependimento de pecados. E aí ele escreve um livro de lamentações. Então tem o livro de Jeremias e tem as lamentações de Jeremias, que é esse livro que a gente está aqui agora. E é muito interessante que é bem no meio do livro. O livro tem 5 capítulos, no terceiro capítulo, no capítulo 30, no versículo 20, no terceiro capítulo, versículo 33, e tem 66 capítulos, tem 66 versículos. No versículo 33, olha o que fala. Bem no meio do texto de Lamentações. Não é com prazer que ele, Deus, nos causa sofrimento ou dor. Não é com prazer, gente. Deus não tem prazer nenhum no sofrimento. Deus, por meio do profeta Jeremias sabia que havia juízo para aquele povo não se arrependeu, então o juízo viria sobre aquele povo, mas é sem prazer nenhum que Deus causa esse juízo. Gente, juízo, ira, condenação, justiça é estranho para Deus. A natureza de Deus é amor. A natureza de Deus é abençoar. O desejo de Deus é o nosso bem. O desejo de Deus é vida. O desejo de Deus é vida em abundância. O desejo de Deus não é ter tristeza, tanto que o céu não vai ter choro, não vai ter lágrima. Então o desejo de Deus para nós é vida. Ele criou a vida. O pecado que trouxe a morte para o mundo. Mas Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos ricos. A grande questão aqui é, o que Deus mais quer, o livro de Jeremias, se você for ver o que Deus quer mesmo, olha o Jeremias, o mesmo profeta que acabou de falar, que Deus não se alegra em trazer o sofrimento. Olha o que ele fala em Jeremias 32:41, é um livro anterior aí para vocês, tá? Jeremias 32:41. Eu terei prazer em lhes fazer o bem, e com todo o meu coração, e com toda a minha alma, deixarei que fiquem morando nessa terra. Gente, a natureza de Deus é amor, a natureza de Deus é trazer o bem. O instinto de Deus é vida, é amor. O prazer de Deus é abençoar, não é condenar. Deus não tem prazer nenhum na condenação. Deus não tem prazer nenhum na justiça. Olha a oposição que a gente tem entre o natural nosso e o natural de Deus. O nosso natural é o pecado, é a mentira. Quando a gente é pego de surpresa, sabe quando você é pego de surpresa? Essa semana, ou 2 semanas atrás, o meu diretor veio falar comigo e falou: Padilha, você não fez um relatório. Relatório não, era uma prova que eu tinha que fazer. Eu fiquei pensando que essa tudo filmado, mas o meu diretor fez esse negócio, mas tudo bem, ele poderia para você, se você assistisse para mim. Acho difícil assistir, mas tudo bem, né? Aí, o Wellington chegou até mim e falou: Padilha, cadê a prova da Mari? Ela é uma menina que tem síndrome de Down, eu tenho que fazer uma prova específica para ela. E eu não tinha feito a prova da Mari. E aí ele entra na sala dos professores, eu estava descansando numa janela que eu tenho. E eu falei: agora já era descansar, estava sentadinho no sofá do lado, o diretor, não era nem o coordenador, era o diretor, falou: cadê a prova da Mari? Gente, natureza humana foi instinto, a mentira. Ah, eu já
jantei. Não, Padilha, eu verifiquei, não mandou não. Não, Érico, dá uma olhadinha lá, vê se eu não mandei mesmo. E aí quando ele foi lá ver, eu já preparei, hoje de manhã eu lembrei de detalhes da escola. Quando ele foi ver o e-mail, eu estava preparando, eu tive que preparar em 5, 10 minutos uma prova. E aí eu encaminhei, eu falei, você viu lá? Ele falou, não, eu vi que você mandou agora você mandou, mas o outro eu não vi. Não, é que eu tinha mandado. Gente, olha o mentido, cabra safado, sem vergonha. A natureza do pecado brota dentro de mim, mentira. Veio, pronto, eu já mandei. E me virei para mentira valer. Esse Deus é muito engraçado. O ladrão correu. Chegou numa casa, assim, no fundo de uma casa, pegou na máquina de lavar, tirou o boné, tirou a camiseta, tirou a bermuda, pegou na máquina de lavar um chapéu, uma camisa de roça, uma outra bermuda, e aí ele se fingiu como dono da casa, porque ele viu uma moto. Ah, cadê? Você viu? E ele o ladrão que estava fugindo de alguém, rapidinho entrou numa casa, pegou uma roupa, tirou aquela roupa, colocou. Não, olha como para a gente fazer o mal, a gente é rápido, a gente é instantâneo, a gente é maldoso. A nossa natureza instintiva é o mal. O bem que a gente faz, a gente comete, é pela graça de Deus. É a misericórdia de Deus que nos permite ser bons. É a misericórdia de Deus, é o Espírito Santo que nos habita, que faz a gente ter atitudes legais, bacanas, amorosas, gentis. A natureza de Deus, o contrário, ela é instintivamente amor, ela é instintivamente misericórdia, e ela é forçadamente justiça, ela é forçadamente ira, ela é forçadamente, por causa do nosso pecado, é estranho a Deus fazer a condenação, e é natural a Deus fazer o bem. E para nós é o contrário. O nosso natural, a nossa natureza é fazer o mal. Instintivamente, pelo pecado que habita em nós, a gente comete o mal. Mas pelo Espírito Santo que nos habita, a gente faz o bem. Olha o que está escrito lá em Isaías 28, 21. Essa questão da estranheza de Deus em justiça. Isaías 28, 21. Pois o Senhor vai se levantar, como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado, como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso, vai fazer o seu trabalho estranho. Então, o que eu estou dizendo aqui do trabalho estranho de Deus é essa condenação. Ele não quer isso. O natural dele é amor, é misericórdia. Tanto ele não quer isso. Vamos pegar outros textos para mostrar essa questão. Olha o Oséias 11, 2. Por mais uma vez a natureza de amor de Deus. O quanto esse Deus do Antigo Testamento ele é amoroso. Só um detalhe aqui na vida de Oséias, eu acho que eu já comentei aqui para vocês em outro momento. Ele foi um profeta que Deus fez ele casar com uma prostituta. Esse profeta casou com uma prostituta. Ele acolheu essa prostituta, lavou a prostituta, casou com a prostituta, com a meretriz. E aí ela foi lá e traiu ele. E ele depois tem que perdoar ela e acolher de novo, e limpar de novo. E foi a situação que Deus teve para mostrar para Moisés. Moisés, está vendo como eu me sinto com esse povo que me trai? É assim que o povo de Israel me trata. Agora você sabe na pele, com a traição da sua esposa, que é uma prostituta, o quanto eu me sinto. Eu me sinto traído. Eu quero acolher o meu povo, eu quero amar meu povo, mas ele não me quer. E aí ele fala o seguinte, Oséias 11, 2. Porém, quanto mais eu o chamava, mais o meu povo, quanto mais chamava o meu povo, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso em honra a ídolos. Quanto mais eu quero meu povo, menos ele me quer. Então o desejo de Deus, a natureza de Deus é nos querer, nos acolher, nos amar. Ele está perto de nós. Já que esse povo não me quer, olha
11:7, Oséias 11:7, mesmo capítulo. O meu povo teima em se revoltar contra mim. Por isso, eles serão levados como prisioneiros pelo inimigo, e ninguém poderá salvá-los. Mas você já está esperando esse Deus vir para arrebentar com esse povo. Olha o que fala na sequência. 8. Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que eu fiz em Zeboim? Admá e Zeboim são duas cidades que foram destruídas lá com Sodoma e Gomorra. Será que eu tenho que fazer com vocês exatamente o que eu fiz com aquelas cidades? Não, eu não quero, não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido. Eu tenho muita compaixão de você. Está vendo como é contrária à natureza de Deus, a condenação? Mas já que é para condenar, e nós merecemos a condenação por causa dos nossos pecados, a gente merece a morte. E eu acho que cada um de nós aqui já experimentou o que é o peso do pecado na nossa carne. Tem um salmo que é bem forte, até o salmo quando Davi sabe, por meio do profeta Natan, que Deus sabe do pecado dele. O profeta Davi fala: meus ossos estremecem. Eu não sei se você, diante de quem você é, enquanto pecador ou uma pecadora, se você já sentiu esse peso do pecado, essa culpa mesmo, de ser quem nós somos por causa dos nossos pecados, de se enxergar por causa dos nossos pecados. Eu de vez em quando eu tenho essa sensação de muita dor por ser quem eu sou enquanto pecador. Mas a condenação que deveria vir para mim, para você, ela não veio. Já que é para executar uma vingança contra pecadores, executar uma ira, a ira de Deus é uma ira justa. Ele direciona toda a ira dele para ele mesmo, vindo para a terra por meio de Jesus Cristo e morrendo por nossos pecados. Gente, não é brincadeira o que aconteceu ali na cruz, gente. Não é brincadeira. Lembra, alguns profetas do Antigo Testamento falavam de um cálice de sangue que vai ser derramado, um cálice de ira, e esse cálice só vai trazer desgraças. Essa profecia do cálice derramado é um cálice que vai derramar desgraças. E aí Jesus até fala: Deus, afasta de mim esse cálice. A justiça de Deus está vindo ali sobre Jesus, ele está percebendo isso, ele fala: afasta de mim esse cálice, essas desgraças que caem sobre a humanidade. Mas ele continua falando: mas seja feita a sua vontade. E aí ele vai lá e está na cruz, e diante da cruz ele fala: Deus, por que você me desamparou? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, gente, Jesus estava carregando sobre ele o pecado de toda a humanidade. Jesus estava sobre si com a justiça, com a ira de Deus toda sobre ele, e ela não vai vir mais sobre nós exatamente porque foi sobre ele. Deus, ele sempre quis e sempre nos desejou. O meu coração está comovido. Eu tenho muita compaixão por você. A natureza de Deus é compaixão. A natureza de Deus é mansidão, é amor, é misericórdia. Ele não quer o nosso julgamento. Ele quer, se é para julgar, e ele tem que julgar porque ele é justo, então o meu juízo cai sobre Cristo. É sobre ele que cai todo o peso do pecado. Por isso que nós somos justificados, por isso que nós somos purificados do nosso pecado, e não somos mais condenados diante de Deus. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, não tem mais condenação alguma. Por isso que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que vitória é essa que a gente tem? A vitória contra o pecado, a vitória contra a nossa culpa, a vitória contra esse mal que a gente comete por se afastar de Deus. Em Cristo somos mais que vencedores. E se a gente tem esse Deus, que mais uma vez mostra em Ezequiel 33:11, o último que eu vou ler hoje. Se a gente tem esse Deus em Ezequiel 33:11, um Deus que diz o seguinte para a gente: diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu não me alegro. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse como Israel. Não, parasse de fazer o mal e parasse de viver o mal e vivesse
vivesse a vida. Povo de Israel, para de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Para de fazer o mal. Eu quero para você a vida. O desejo de Deus para nós é vida, vida em abundância. Então, que essa mansidão que está sendo demonstrada em Deus sempre esteve na vida de Jesus Cristo, ela possa ser transmitida para nós e a gente deseja ardentemente isso. Olha como a gente olha para o mal que está no mundo e nós, no nosso coração de juízes, nós condenamos o mal. Tem muito mal no mundo e a gente condena demais o mal que é feito no mundo. Mas o que Deus fez diante do mal do mundo? Qual que foi a condenação? Foi esmagar todas as pessoas? Não, a escolha de Deus foi esmagar Cristo. Por isso que Jesus fala no Pai Nosso, se a gente não perdoar, a gente não vai receber o perdão de Deus. Porque a escolha de Deus foi nos perdoar. Então sejam misericordiosos, tenham uma atitude de mansidão. Se nós somos uma comunidade que se diz cristã, a mansidão, a humildade, esse coração misericordioso precisa ser uma marca nas nossas vidas. A pessoa precisa olhar, uma pessoa que você convive precisa olhar para você e esse ímpeto de mal, esse ímpeto de justiça vai se transformar em misericórdia, em graça, em humildade. Gente, Jesus está falando sério, ó, vai lá, o teu inimigo você ama, alguém te dá a face, dá a outra. Não é brincadeira, é isso que é seguidor de Jesus Cristo. E para isso a gente tem que morrer para nós mesmos. Porque no nosso egoísmo, na nossa vida centrada no que a gente pensa que é certo, que é errado, a gente cria um julgamento sobre esse mundo. Então, tem tanta gente que eu gostaria de ver destruída, esmagada. Tanta gente, tanto mal que é cometido no mundo, que eu tenho vontade de esquartejar. E a humanidade faz isso, viu? A humanidade esquarteja na sua justiça própria. A humanidade espanca, chicoteia. A humanidade ela é justa, ela tem uma justiça própria. Deus também é justo. Sabe o que ele fez com a justiça dele? Depositou toda ela em Jesus Cristo na cruz. Então é esse coração de não se voltar para o mal, porque Deus pegou todo o mal da humanidade e voltou ele para si mesmo. E falar: Deus, agora eu quero o seu instinto, a sua natureza. Vamos voltar lá para o versículo que a gente começou, Mateus 11, 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Olha que interessante isso, né? A gente, na nossa justiça própria, é pesado demais viver querendo julgar e fazer juízo. É muito pesado. O descanso está em você saber que o juízo de Deus já foi feito. Ele já executou o seu juízo na cruz. Jesus Cristo ressuscitou e com ele nós temos esperança que a gente pode ter uma nova vida, uma nova natureza em nós. Essa natureza de mansidão e de humildade. Sede mansos como eu sou manso, bem-aventurados os mansos porque ele darão a terra. Sede prudentes como uma serpente, mas mansos como uma pomba. Que essa mansidão, esse desejo pelo bem possa transpirar por nós, como eu estou suando aqui, que a gente possa transmitir e exale de nós, pelo poder do Espírito Santo em nós, essa mansidão, e as pessoas sintam essa comunidade de pessoas que têm o mesmo coração de Deus, um coração manso e humilde. Gente, tudo isso que eu compartilhei com vocês hoje, eu peguei desse livro aqui, ó. É um livro que eu acho que vai edificar muito a sua vida, se você quiser adquirir. Se você não quiser adquirir, você pode ouvir todo o livro no YouTube. Mas é um livro chamado Mansidão. Acho que é Mansidão e Humildade, né, Ana? Mansidão e Humildade, eu acho. Né? Depois a gente manda ali no grupo da house. É manso humilde, né, o nome? Vai dar agora? Tem problema. Depois eu mando ali no grupo da house, tá, gente? O nome do livro é Manso e Humilde. E eu peguei o capítulo 13 para compartilhar o que eu compartilhei hoje. E é um capítulo falando sobre essa
o juízo. E o que é natural para ele, a mansidão, a humildade. Então, ali manso e humilde. Se você colocar lá no YouTube, manso e humilde, está o livro inteiro em audiobook para você ouvir lá, tá? São 7 horas de áudio, mas eu te garanto que você vai ser muito abençoado, muito abençoada, se você parar para ouvir o que esse autor e como ele trabalha com muito cuidado esse detalhe desse trecho, de Jesus se apresentar como um homem manso e humilde. Manso e humilde. E aí o autor é o Dani Ortfon, sei lá, não consigo, Ortfon. Tá? Manso e humilde, quem estiver interessado, adquira ou ouça lá no YouTube, que eu acho que ele vai transformar a maneira de você olhar para a vida de Jesus, para quem Jesus é e para como ele deseja que a gente seja, que a gente vive e experimente essa mansidão que ele tem. Vou terminar com uma oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor comunica ao nosso coração, o Senhor nos convida a sermos seus seguidores. Nos ajude, Senhor, a gente de verdade desejar isso. A gente tem um coração sincero contigo de querer te seguir. E que sempre seus seguidores, Senhor, a gente possa olhar para Cristo, para o Senhor, em todo momento, em toda a história, com toda essa mansidão e humildade, desejando bem, desejando abençoar, desejando transmitir, trazer vida, trazer algo que transborda. De fato, Senhor, o Senhor quer a nossa alegria, o Senhor quer a nossa paz. Nosso pecado, Senhor, nos afasta de Ti. Nos ajuda, Senhor, a gente voltar o nosso coração para o Senhor e receber esse acolhimento. Tira de nós, Senhor, essa natureza pecaminosa, nos purifica de todo mal. Tira de nós, Senhor, tudo que nos afasta de Ti. Nos enche, Senhor, dessa mesma mansidão, dessa mesma humildade, que nós possamos ser uma comunidade que é real no mundo, porque transmite essa humildade, transmite essa mansidão, que a gente possa viver a relevância no mundo, que é trazer tudo isso que vem acompanhado dessa vida mansa, cheia de compaixão que a gente vai viver. Assim a gente vai ser luz do mundo, sal na terra, Senhor. Então nos conceda esse privilégio, essa honra de te representar como tua igreja, como teu corpo, cheio de mansidão e de humildade, Senhor. Que seja essa marca que essa comunidade tem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te oramos por isso.